Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Tá tendo muitas perguntas a respeito do meu substrato. Gente, qual substrato eu estou usando nas minhas Phalaenopsis? Principalmente nas Phalaenopsis da semi-hidroponia. Então hoje eu vou estar falando para vocês quais substratos eu uso aqui, como que eu faço a rega nessas plantas. Porque é muitas perguntas perguntando qual substrato. Eu já mostrei antes, né? O meu substrato. E aí, mas eu vou mostrar de novo. Tem muita gente nova chegando. Então, muita gente nova querendo saber. E eu vou estar mostrando aqui para vocês qual substrato eu estou usando. Então, aqui eu tô com as minhas Phalaenopsis. A maioria tá com haste, tá? Então, para falar para vocês que dá certo, que é um substrato que dá certo e que as plantas gostam, ficam assim, como vocês estão vendo. Vocês vão ver, gente, que hoje as minhas plantas estão com poeira, tá? Aqui perto tem uma obra, como eu já falei, essa obra não acaba nunca, né? E assim, de 2 em 2 dias eu limpo as folhas, mas não tá tendo jeito, elas sempre estão com poeira. E não é só jogar água, né? Só jogar água não tira. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, gente, é que as minhas plantas, elas não pegam chuva, tá? Elas são cobertas por um plástico agrícola. Como eu já mostrei, é uma estrutura bem simples. Eu estiquei uma arame e estiquei o plástico. Eu não fiz uma estrutura chique nem nada, não. Só cobri mesmo para elas não molharem, porque eu não consigo cultivá-las na chuva, tá? Então, eu não deixo elas tomarem chuva. E aqui em cima desse plástico eu coloquei o sombrite, porque tem uma época do ano que o sol bate bem forte aqui. Então, elas se não tiver o sombrite, vão queimar, né? Gente, olha a grossura dessa haste floral, olha. Tá vendo? Olha aqui o enraizamento dentro dessa pet, olha. Então, olha o enraizamento, gente. No vídeo que eu postei falando sobre as hastes, que as minhas Phalaenopsis estavam com bastante haste, surgiu muitas perguntas. Gente perguntando como que eu cultivava, como que era as regas, como que era a adubação. Então, por isso eu decidi fazer esse vídeo. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o substrato das plantas que estão na semi-hidroponia aqui, eu uso pedra brita. E às vezes em alguns vasos eu uso isopor. Essa treliça aqui, que é essa treliça que vocês estão vendo pintada de verde aí, ela tem, eu não contei quantas Phalaenopsis tem aqui, acho que é 70, mas eu não tenho certeza. Então, tem muitas Phalaenopsis aqui. Essas aqui estão todas, gente, todas cultivadas na pedra brita. Aqui, ó, um pouco de baixo para vocês verem. É pedra brita, só pedra brita, tá vendo? Pedra brita pura, não tem outra coisa. Aqui em cima eu coloco uma buchinha de esfagno. Como eu já mostrei, esse esfagno aqui, o objetivo dele é só colocar o Himitsu, que eu não gosto de fazer trouxinha. Tem muita planta e eu tenho aquela preguiça de fazer trouxinha. Então, todas, olha, dá pra ver aqui nos vasos, são pedra britas. Olha o enraizamento dessas plantas, olha. As plantas saem pelos buracos dos vasos, tá vendo? E tem a semi-hidroponia, tá, gente? Então, todas as que estão aqui na semi-hidroponia, estão aqui nessa treliça na pedra brita. Eu vou mostrar pra vocês outras que estão em semi-hidroponia, mas não está só na pedra brita. Mas, gente, pra cultivar na semi-hidroponia, tem que ser um substrato inerte, tá? Olha aqui. Tá vendo? Olha aqui na pedra brita. Olha o enraizamento dessa planta aqui dentro do vaso. Pedra brita. Só pedra brita. Mais nada. Aqui, olha o enraizamento. Já se agarrou por toda a treliça. Essas plantas eu nem consigo tirar daqui. Vocês estão vendo muitas hastes, né, gente? Olha. Então as plantas estão assim, olha. Todas estão com hastes. Algumas já estão com botões. Olha que lindas. E as plantas ficam gigantes. Olha o tamanho dessa planta, gente. Ó, essa planta eu não comprei ela gigante, tá? Eu nem lembro quando eu comprei essa planta. Mas elas crescem muito porque elas têm a umidade correta, né? E sim, tem que fazer a rega normal dessas plantas. Quando que é a hora de regar? Quando você observa aqui dentro do vaso e tá tudo sequinho. Quando eu vejo ali seco, tá vendo? Tá tudo sequinho lá dentro, olha. Eu ainda deixo mais 2 dias. Porque aqui no fundo tem um dedinho de água, gente, tá vendo? Tem mais de um dedinho, acho que tem 2 dedinhos aqui, ó, de água. Então, a água tá aí. E essas plantas, algumas raízes vão lá buscar a água. Então, não precisa ficar regando muito essas plantas.
Então, a rega é de acordo aí com a necessidade de cada uma. Aqui dá pra ver, ó, que essa planta tá molhada ali ainda, tá vendo? As raízes que foram no reservatório, olha. Deixa eu ver se eu consigo focar, tá vendo? A raiz verdinha ali. As raízes que desceram até o reservatório estão levando água, então não precisa ficar regando todo dia. Isso é um ponto bom, principalmente para quem não tem tempo, né? Então, essas estão na pedra brita pura, essa treliça, tá? Essa treliça aqui de baixo, olha, eu quis tentar um cultivo diferente. Então, eu coloquei aqui, olha, pedra branca. É aquela pedrinha de acabamento de jardim, tá? Com isopor. Mas também tá na semi-hidroponia. Deu muito certo. As plantas estão com hastes, ó. Essa aqui... Vou levantar, tá vendo? Essas plantas aqui, elas não têm rezamento tão grande. Porque quem me acompanha aí viu que tem pouco tempo que eu replantei. Mas floriram, tá vendo? Então, floriram não, né, gente? Estão com haste. Aqui, olha. O enraizamento dá pra ver aqui dentro, porque ele não é um enraizamento, aquele enraizamento abundante ainda, porque a planta, né, tem pouco tempo de cultivo. Ali já tem haste aqui mais, olha, tá vendo? Então, essas aqui estão na pedra branca e isopor. Tem algumas aqui que tá só na brita, tá vendo? Gente, a brita é excelente pro cultivo delas, tá? Elas amam a brita. Aqui, olha. Outra que tá só na brita aqui, olha. Dá pra ver as raízes dentro do pote. Eu cultivo a maioria nas garrafas PET, tá? Como eu já falei. Eu cultivo na garrafa PET. Eu gosto de ver as raízes. Não gosto de vaso fechado. Eu gosto de ver isso, olha. Aqui eu posso ver, ó, como que as raízes aqui tá molhadas, gente, olha. As de cima tá seca, mas aqui dá pra ver que tá molhado, olha. Tá vendo? Então isso ajuda, gente, na hora da rega. Então as plantas estão muito bem. Mas não é o substrato em si que faz as plantas florirem ou dar muitas hastes, tá? Porque quem perguntou lá falou, eu também queria ter muitas hastes. Qual o substrato? Não é um substrato, gente. É um cultivo por inteiro, tá? É tudo. É a claridade que precisa. Depois que eu coloquei minhas plantas aqui fora, elas eram cultivadas lá dentro da minha varanda, mas eu trouxe pra cá, cobri com plástico, né? Pra não pegar chuva. As minhas plantas desenvolveram muito e estão florindo muito. Aqui tem floração, ó. Essa floração aqui tá aqui há séculos, entre aspas, né? Tem muito tempo que essa floração tá aqui. Eu já mostrei várias vezes. E as plantas que estão floridas aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui, a amarelinha aqui, olha, lindinha aqui, tá com uma haste nova, olha, tá vendo? Aqui a haste amarelinha dela, ó. Ela começa aqui e vem aqui, ó, tá vendo? Olha lá. E aqui tá saindo ali uma haste nova, dá pra ver ali, tá vendo? Essa planta aqui, essa aqui eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Gente, essa planta me impressionou, tá? Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só essa planta. Essa planta, ela tá sem substrato. O que ficou aqui é uns pedaços de chip de coco que tava agarrado, as raízes muito agarradas, e eu não quis tirar. Então eu só coloquei ela aqui. Não coloquei nem camagem, nem uma drenagem aqui no fundo, não. Só coloquei essa planta aqui dentro, tá vendo? Essa aqui eu tenho um pouco mais de cuidado com o tanto de água que fica aqui no reservatório, porque ela não tem drenagem. Então a planta vai ficar direto em contato com a água, tá vendo? Se eu colocar muita água. Então eu deixo ela mais sem água. Deixa eu ver se tem água aqui. Não tem, tá vendo? Tá sequinha. As raízes estão secas, mas no fundo ainda tem umidade. Eu não vou regar ainda. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que não é um substrato. Essa aqui tá com um pouquinho de chip de coco que não quis sair das raízes, eu não quis forçar. Mas olha aqui, olha. Tá vendo? Duas hastes aqui, mais uma haste aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar. Não tô conseguindo mostrar, que eu tô gravando com aqui, ó. Tá vendo? Mais uma haste aqui, ó. Tá dando pra ver? Dá pra ver, né, gente? Aí, ó. Então ela tá aqui, ó, com 3 hastes floral. Olha a poeira, gente. Então, olha, essa planta tá linda. Não coloquei a data do replante. E não é o substrato, tá vendo? Então, o que faz com que a planta floresça é todo um conjunto de cultivo, todo um cuidado, gente. Desde o início do cultivo. Eu tô falando assim, principalmente para quem tá iniciando, porque pensa, deu muita haste, o que será que ela faz? Mas não é, tá? Não é o cultivo mesmo. Aqui, olha, nesse cultivo aqui, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho na madeira, eu amo esse cultivo na madeira.
Aqui tem isopor, tá vendo? Nessa aqui eu coloquei isopor, porque a planta era muito grande, eu não tava conseguindo firmar ela. Então eu coloquei isopor. Essa planta aqui tá florida, eu comprei florida, tá? Essa aqui. E fiz o replante dela. Mas aqui, olha, os cachepôs, eles não têm... Eu não sei se eu posso chamar esfagno de substrato. Aqui eu coloquei esfagno, tá? Porque, olha, essas plantas vieram com uma bola de esfagno. Eu comprei essas plantas na internet, quem me acompanha aí viu. E elas vieram sem vaso, mas emboladas no substrato. Então as raízes estavam muito branquinhas e eu não podia deixar elas descobertas. Eu precisava cobrir elas com o esfagno. Como essa madeira é muito seca, eu coloquei esfagno em todos os cachepôs. Olha só, dá super certo, gente. As plantas dos cachepôs estão todas assim, olha. Todas estão floridas. Essas eu não coloquei isopor, tá? Essa grande aqui também eu coloquei isopor, porque essa planta aqui também é uma dorita, tá vendo? A outra que eu mostrei também tá com floração, comprei já florida. Não cortei a haste, gente, olha, a planta tá super bem, tá? Não murchou folhas, olha como tá durinha, tá vendo? E eu deixei aqui, essa eu coloquei o isopor pra ajudar a dar firmeza na planta. Mas eu vou mostrar pra vocês umas que estão aqui que não tem isopor. A maioria dos cachepô não tem. Olha o enraizamento, eu já mostrei, né, esse enraizamento. Olha aqui. Todas estão aqui, olha, a haste saindo aqui. Algumas tá com a haste maior, olha só o tamanho da haste dessa. Também da mesma forma, olha o enraizamento. Tá vendo, gente? Sai aqui por baixo, olha que coisa mais linda, olha. Debaixo do vaso. Olha esse cachepô aqui, saindo aqui as raízes, olha. Gente, olha isso. Tô virando com cuidado, porque essa planta tá com a haste enorme. Olha aqui, o tamanho dessa haste. Então, eu acredito que seja todo um meio de cultivo. E principalmente, gente, claridade. Eu confesso para vocês que eu acho que cultivar a orquídea dentro da varanda, as phalaenopsis, dá certo? Dá. Elas vão florescer? Vão. Gente, mas o desenvolvimento delas fora da varanda, pegando sol, com o sombrite, vocês estão vendo o sombrite aí? Com o sombrite, eu acho que assim, o desenvolvimento delas é outro, tá? Principalmente por causa da claridade que vem das laterais, né? Essa planta se desenvolve muito, 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 muito. As minhas plantas ficavam com as folhas compridas. Eu vou mostrar pra vocês uma que ainda tava lá lá dentro, e que eu trouxe pra cá agora, faz pouco tempo. Elas ficavam como essa aqui, olha. Olha, as folhas compridinhas, tá vendo? E a planta parece ficar triste. Tá vendo? Ela agora tá começando a se erguer, porque eu trouxe ela aqui pra claridade. Mas estava lá na minha varanda. Então as minhas phalaenopsis, quem me acompanha aí lembra, eram todas assim, com essas folhinhas compridas para baixo, e elas não se desenvolviam. Então agora estão todas assim, olha, todas bonitas, olha aqui. Essas são aquelas mudinhas mini que eu comprei na internet, né, que eu coloquei aqui. Algumas já se foram, outras estão aqui até bonitinhas, olha. Tá vendo? Mas depois que eu passei pra cá, gente, olha esse enraizamento no cachepô, olha só isso. Olha essas ponteiras. Vocês estão vendo? Então aqui, a menina perguntou assim, como que eu rego? Sempre que tá seco, não tem uma rega, gente. Regar, principalmente phalaenopsis, não tem rega. Não tem como você falar assim, rega assim, rega assado, não dá. Você tem que ver o que a sua planta tá precisando. Aqui vocês olham, as raízes estão bem secas, olha, mas o substrato, o esfagno que tá ali dentro ainda tá úmido. Então eu não rego, eu espero. Vocês não estão vendo planta desidratada, que as plantas são todas viçosas, olha. E uma forma que eu percebi que indica que as plantas estão bem, é quando vocês verem coifa assim, ó. Muitas ponteiras de raiz, isso indica que a nossa rega tá bem sucedida, olha. Tá vendo? Que elas estão gostando da forma que a gente tá regando ela. Então, para vocês que perguntaram aí qual o substrato, então aqui o que eu uso para as phalaenopsis é pedra brita, isopor. Naquele caso ali eu coloquei algumas pedrinhas brancas, era o que eu tinha aqui. Mas sempre que vocês forem colocar na semi-hidroponia, coloquem um substrato inerte. Pode ser caco de telha, caco de tijolo, o isopor, a pedra brita, a pedrinha branca bem lavadinha. Mas um substrato que não apodreça. Gente, madeira, chip de coco, essas coisas não dá certo na semi-hidroponia, tá? Vou falar pra vocês que não dá certo. Eu mostrei pra vocês aquela sem substrato, vocês viram que não tem água no fundo dela. Sempre que eu rego ela, eu viro ela para que caia, derrame a água.
porque elas não podem ficar, porque ela tá com chip de coco. Vai apodrecer as raízes. E essas plantas aqui, mesmo agora no inverno, eu deixo um pouquinho de água aqui no fundo dela sim, tá? Pra manter a umidade, principalmente a umidade ambiente. Então, é isso, gente. Eu acho que não tem muito segredo, tá? O meu substrato é esse. Aqui eu quero mostrar pra vocês que no de barro aqui, olha. Tá vendo? Até no vaso de barro eu coloquei pedra brita, olha. Essa aqui tá com pedra brita. Essas aqui tá com isopor, tá vendo? Olha, isopor. Aqui também é isopor, olha. Essa aqui não tá com nada, só tá com um pouquinho de espárgano aqui pra mim colocar o Rimitsu. Eu não coloquei substrato, porque a planta era muito grande, tinha muitas raízes. Aqui também, olha. Quando é assim, gente, a gente firma com um palitinho, tá? Pra ficar bem preso, né? Você não colocou substrato pra firmar, então prendam com palito. Essa aqui também eu coloquei um pouquinho de isopor, olha, pra dar firmeza. Tá vendo? Então, assim, ó, essa aqui tá cultivada no isopor. Também é substrato inerte. Deem preferência, gente, substrato inerte para cultivar Phalaenopsis. Eu cheguei à conclusão que chip de coco, esse substrato que a gente compra, para mim aqui não funcionou. Não é uma regra. Se funciona aí para você, continue usando. Só estou falando para aqueles que estão iniciando e têm perguntado qual é o substrato. Então, não é o substrato que vai fazer esse monte de haste floral, tá? O que vai fazer esse monte de haste floral é todo um conjunto. Rega, adubação, um bom substrato e o cuidado da gente diário, né, gente? Um vídeo ou dois atrás eu mostrei que as minhas plantas estavam com cochonilho, então a gente tem que estar olhando. Então, é todo esse conjunto de cultivo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, que possa ter ficado bem explicado, mas se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Muito obrigado, beijão a todos e até o próximo vídeo.